Boa noite, meu povo, boa noite, meus queridos amigos. Estamos no ar, não, você não está no canal errado. Estamos no Verdade Limitada, agora com Jaquita. Oi, desculpem, fiquei sem som aqui momentaneamente. Já voltei. Então, hoje estamos aqui no canal Verdade Limitada. Estou assumindo o lugar do Rodrigo Pontes, que está tirando umas férias merecidas. E vamos dar continuidade aqui à série espacial, que temos os desastres espaciais, né, que o Júnior está fazendo. Hoje eu trouxe comigo aqui a Sheila para me ajudar aí no chat aí, tá, pessoal? E depois eu passo a palavra para o Júnior. Sheila, boa noite, querida. Boa noite, Jaquita, boa noite, Júnior, né? Boa noite, pessoal do chat aí, vamos tentar, Jaquita. Ver se eu consigo Tranquilo, acompanhar tranquilo. ali. Pela tua presença aqui, tá, Sheila? Então vou passar a palavra ao nosso mestre professor aqui, professor mestre Júnior Miranda, já dá as tuas considerações iniciais e já pode partir para o Beleza. assunto. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro cancelamento em órbita do ano espacial. É isso mesmo, né, Júnior? Isso aí. Ok. Beleza. Podemos começar? Pode sim, estou por ti. Show de bola. Então, Jaquita, se quiser já começar a colocar qualquer das fotos que você quiser, só para a gente ir ambientando. Pessoal, Ok. boa noite, Sheila, boa noite o pessoal que está assistindo aí no chat. Eu coloquei o link da live aqui para os meus vários grupos aí, etc. Como sempre, eu estou falando ouvindo a minha própria voz, por isso que de vez em quando eu fico meio tonto, assim, falando sem saber muito bem aonde eu estou, né? Vocês já estão acostumados por causa do meu retorno. Bom, pessoal, o tema de hoje é o chamado, e aí, já que bota isso, já que para mim está aparecendo direitinho agora, é o chamado, gente, o primeiro exemplo de ATO, tá? ATO. É o Abort to Orbit. O que é isso, gente? Olha só. O ônibus espacial, o Space Shuttle, que fez mais de 100 missões, 135 missões entre 1981 e 2011, ele tinha, como vocês podem adivinhar, algumas opções de cancelamento da missão no caso de algum problema com o sistema de lançamento. Bom, o que é isso? A gente já falou em outras lives do Verdade Limitada de ocasiões em que a torre de escape, nós falamos daquela Soyuz, que ela foi puxada para longe do foguete que estava explodindo pela torre de escape. Foi a Soyuz T-10-1, que quem segue o canal aqui, quem segue a série de desastres espaciais, vai lembrar. Nós também tivemos uma ocasião em que uma Soyuz teve que se desengatar do foguete, sem usar a torre de escape, mas foi também um aborto em órbita, sem entrar em órbita, porque ela pousou nas montanhas, lá no meio da Ásia Central, né? No caso do Space Shuttle, que é o caso da aula de hoje, o que aconteceu foi, como eu falei, esse ATO, foi um cancelamento, digamos assim, no nome, né? Foi um cancelamento do lançamento com a entrada em órbita. Os americanos nunca tiveram um problema de ter que, durante o lançamento, abortar a missão e pousar antes da hora. Não teve, só os soviéticos tiveram isso. Porém, os americanos, e é o tema da aula de hoje, tiveram esse abort to orbit. Deixa eu explicar, gente. Vocês estão vendo aí os motores do ônibus espacial? Porque o começo do problema foi nisso aí, foi num desses motores. Então tem tudo a ver com o acontecimento que a gente vai abordar hoje. Bom, olha só. O Space Shuttle, o ônibus espacial, ele tinha, desde o início do projeto, ele tinha algumas opções de você cancelar a missão, mesmo sem entrar em órbita.
O ônibus espacial, ele antigamente, ele tinha, nos primeiros 4 voos, os voos de teste, ele tinha um assento ejetor para cada piloto. Só levava 2 caras a bordo. Então, tinha um assento ejetor, a eventualidade de um problema no lançamento era, digamos assim, mais tranquila, porque, em último caso, eles podiam ejetar do veículo espacial, no caso dele ter um problema no foguete, mesmo explodir, alguma coisa assim. Só um pouquinho, Obviamente. desculpa interromper, Jaquita, para te clicar na tua foto, o Rodrigo está falando. Beleza, Desculpa. tem que clicar. Eu estava vendo a foto do ônibus espacial. Mas beleza. Aí, bom, e o ônibus espacial, como eu estava dizendo desde o início, ele tinha as opções, entre elas, como eu falei, os assentos ejetores nos 4 primeiros voos. Qualquer problema que acontecesse, os caras podiam ejetar do ônibus espacial. É claro que era uma operação muito arriscada e etc., mas eles, em princípio, poderiam se salvar durante o lançamento ou na hora da volta, acionando o assento ejetor, igual no avião militar. Bom, depois dos 4 voos de teste, já não tinha opção de assento ejetor, já era 4, 5, 6, 7 astronautas, 8 astronautas a bordo. Então não ia ter como disponibilizar assento ejetor para essa galera toda. Então não tinha. Então eles reeditaram os outros meios de cancelar a missão disponíveis para o ônibus espacial. Um deles, e aí não é o Abort to Orbit, o primeiro deles, digamos assim, era o RTL, que é o Return to Launch Site, o retorno para o local de lançamento. O que seria isso? Aí, Jaquita, procura aquela foto última que eu te mandei pelo WhatsApp, que tem uma trajetória assim, ela começa numa parte rosa, depois acho que fica azul. Isso aí, ó. É mais ou menos isso aí, a fase inicial do lançamento do ônibus espacial, tá, gente? Então, se o problema acontecesse nessa fase rosa até o comecinho da fase azul, explicando de maneira bem abreviada, os caras poderiam destacar o ônibus espacial do tanque, fazer tipo uma meia volta e voltar para o Centro Espacial Kennedy, pousar na mesma pista, perto do local de lançamento, tá? O Return to Launch Site. Bom, outra opção seria os caras, acontecendo um problema com o Space Shuttle durante o lançamento, eles nem entrarem em OTA, eles cruzarem o Atlântico e pousarem ou na África ou na Europa, ou em Dakar, no Senegal, ou em Zaragoza, na Espanha. Você saindo do Cabo Canaveral, tendo um problema e fazendo aquele arco lá em cima e descendo num desses 2 lugares, na costa da África, na Espanha, ou em algum aeroporto certificado por ali, mas de preferência nesses 2 lugares que eu falei, era a opção AOA. Era a opção TLA, a TAL, como a gente chama, Transatlantic Landing, tá? Era o retorno por cima do oceano, tá? Essa que eu falei, que os caras podiam pousar na Espanha ou no Senegal, né, em Dakar. Outra opção, acontecendo um problema, os caras faziam a AOA, que é o seguinte, é você decolar com o ônibus espacial, deu problema, não vai poder pousar do outro lado do Atlântico, está muito alto, eles fazem uma volta em torno da Terra e quando eles saíssem do outro lado, saíssem lá a oeste, eles pousassem em qualquer das pistas certificadas, preparadas pela NASA nos Estados Unidos, nos vários lugares, na Califórnia, White Sands, ou mesmo, esticando um pouquinho, pousar mesmo no Centro Espacial Kennedy também. Era a opção AOA, que é você girar em torno da Terra e você pousar depois que você fez uma volta inteira, tá? A AOA é Abort
once around, abort once around, que é once around é dar uma volta, digamos assim, né? Então, a gente tinha, então não vamos esquecer, o AOA, que é deu um problema qualquer, você tem que dar a volta na Terra. O outro é o TAL, que é o transatlântico, você deu um problema no lançamento, você estica e você vai pousar em Zaragoza, na Espanha, ou em Dakar, no Senegal, ou qualquer outro aeroporto ali certificado que a NASA tinha. Mas a regra mesmo era esses dois. O RTL, RTLS ou RTL, que é o sujeito, logo no iniciozinho, primeiro que eu comentei com vocês, nessa fase rosa e início da fase azul, que é o Space Shuttle subir a grande altitude, fazer tipo uma curva lá, virar ao contrário, largar o tanque, aquele tanque externo, vocês vão ver nas fotos, o pessoal já das aulas já conhece, largar o tanque e voltar para o Cabo Canaveral tranquilo. Quer dizer, tranquilo não, né? Todas essas opções, gente, são muito complexas, tá? E nem quer dizer, o fato de eu estar dizendo isso, explicando isso para vocês, nem quer dizer que eles seria uma descida fácil de ser feita, que não, nem quero dizer que era um procedimento era um procedimento que não acarretaria uma grande preocupação em terra, tá? Só que ele foi projetado para fazer isso. Só que o que eu vou mencionar hoje, o que eu vou descrever hoje, é o ATO, é o Abort to Orbit. Bom, já que pode botar qualquer outra... Bota a foto do motor, daquele motor, aquela primeira que você botou, do motorzão. Isso. Bom, gente, o problema que aconteceu foi nesse motor que está em cima, tá? Nós estamos vendo 3 motores, né? Só tem o motor, digamos, da direita, que ele está mais visível, né? O da esquerda está escondidinho lá, e tem um motor em cima, tá? Então, o problema que aconteceu, e aí eu vou contar para vocês, aconteceu nesse motor. Já que, por favor, bota uma foto qualquer dos astronautas, que aí eu já vou falar da missão. Aí eu vou situar vocês na missão. Isso, desses caras aí, tá show. Olha só, em julho de 1985, no dia 12, eles tentaram lançar, tá, o ônibus espacial para uma missão, na verdade, uma missão em cooperação com a Agência Espacial Europeia, tá? Mas, olha só, já no dia 12 já deu um problema num dos sensores, tá, desses motores do Challenger. Era no ônibus espacial Challenger, tá? Bom, dia 12, deu esse problema e adiaram, poxa, vamos adiar a missão STS-51F, se vocês quiserem procurar na internet, vamos adiar essa missão STS-51F para daqui a alguns dias e ver esse problema aí com esse sensor, né, o que aconteceu, etc. Foi um problema, se não me engano, no sensor de temperatura desse motor, tá? Passaram para dia 29. Eu lembro porque eu era moleque na época, estava acompanhando. Dia 29, vamos lançar, beleza, coisa e tal. Dia 29 foi lançada. Não sei se foi de tarde, foi uma coisa assim. Bom, o que aconteceu? Na hora que eles lançaram essa espaçonave, a bordo, a gente tinha 7 astronautas, tá? Tinha 7 astronautas americanos, Gordon Fullerton, Roy Bridges, Cal Renise, Frank Musgrave, Anthony England, Lauren Acton e John David Bartow. Eram esses 7 astronautas, todos americanos, mas com a nave Challenger carregando o Laboratório Espacial Europeu Space Lab. Eu já falei do Space Lab em algumas aulas do próprio Homem do Espaço, e também acho que no Verdade Limitada eu já falei do Space Lab também. E nos outros vídeos do Rapina, da rede Rapina, eu já falei do Space Lab também. Bom, dia 29, então, de julho de 1985, já faz bastante tempo, a nave foi lançada. Deu, assim, uns 3 minutinhos, foi pouca coisa, assim.
naquele motor que eu tinha mostrado para vocês, o motor de cima, né, digamos assim, o motor superior, como a gente chama, um sensorzinho ali de temperatura, ele parou de funcionar, apagou. E os caras continuaram. Esses motores, gente, eles têm vários sensores. No caso deste tipo de sensor, cada motor tinha 2. Era um motor que ficava, um sensor que ficava nas bombas de propelente, nas bombas de combustível. O Space Shuttle, ele tem os motores chamados SSME, que a gente conhece por RS-25, SSME, Space Shuttle Main Engines. Eles têm 2 bombas assim que, para o tamanho do motor, são bombas pequenas, mas que são super potentes. Como eu falei, logo aos 3 minutinhos, pufa, um daqueles sensores parou de funcionar. Mas tinha outro. Aí deu mais, acho que 1 minuto ou 2 minutos depois, o outro sensor parou. Quando os 2 sensores falham, é sinal de que algum problema sério acontece, e o sistema automático do Space Shuttle era projetado para cortar logo, porque se deu problema com o sensor, deu problema no outro, eles não sabem se estava com superaquecimento, e superaquecimento em bomba de combustível de foguete significa normalmente explosão. Então o motor já foi cortado. Vocês imaginam, gente, o motor do Space Shuttle, ele tem 3 motores, cada um com 160 toneladas de empuxo, quase 200 toneladas. É um motor muito possante, e ele é responsável por empurrar a espaçonave com o tanque até a órbita, sem contar o empuxo poderoso dos 2 boosters, que eu já expliquei nas aulas, o pessoal que é meu aluno sabe, está cansado de saber, os boosters do SRB. Bom, aí nós vamos encaixar agora com o lance do aborto, dos abort in orbit, aqueles lances que eu falei para vocês, aquelas opções que eu descrevi para vocês. Só tinha 2 motores funcionando. Já que pode botar qualquer outra foto só para mudar, bota uma foto dela decolando, qualquer uma que você quiser da nave, tem umas decolagens bonitas aí. Isso aí, ó. A falha aconteceu mais de 3 minutos, então estava bem mais alto, tá? Praticamente aí seus 7, 8 quilômetros mais alto. Passou a funcionar, essa nave passou a ficar só com 2 dos 2 motores de baixo. Isso aí, ó, bem depois disso daí. A nave passou a funcionar só com 2 daqueles motores. Aí o que acontece? O empuxo do ônibus espacial, de 600 quase toneladas, passou a perder 1/3, passou a praticamente 400 toneladas. Mesmo levando em conta que os 2 foguetes laterais que davam a maior parte do empuxo, não importa, ela estava só com 2 motores para quando os boosters fossem soltos, ela ia ter que se aguentar com 2 motores só. Então, o que acontece? Jaquita, tem uma foto que você separou aí, que tem o cara apertando um botão no painel. É certinho o que aconteceu. Tem uma foto que o cara está apertando, procura aí. Eu vou mostrar, gente, no painel, aonde era, no painel original do Space Shuttle, o ATO, o seletor do Abort to Orbit. Isso aí, gente, ó. Esse é o ATO, tá? No painel, essa foto foi tirada justamente para mostrar a opção do ATO. Eu não lembro se foi na época ou se foi um pouco antes, assim, só com numa fotos normais da NASA, para propaganda, para manuais, etc. O que importa é que o cara está no dedo certinho com a opção do Abort to Orbit, tá? Então, assim que foi percebido esse problema, o motor foi desligado, direto de Houston já partiu a ordem. Challenger, vamos selecionar a opção ATO imediatamente. E aí o comandante Fullerton chegou e pumba, fez desse jeito aí. Ele setou aquela chave ali do lado e apertou o botão. Bom, o que acontece? Em vez dos caras voltarem, eles já estavam alto na velocidade, além do que poderia ser voltar direto para pousar, também não podia, pelo tipo de trajetória, fazer aquela volta em torno da Terra, não podia. E nem pousar em Dakar ou Zaragoza. Já estava um certo momento da trajetória em que só poderia ter sido escolhido o ATO. O que é esse ATO, gente? Olha só.
eles iriam entrar numa órbita muito baixa, escorregando mesmo no alto da atmosfera, bem no limite mesmo, e no decurso dessa órbita decidir se eles voltavam para a Terra depois de fazer uma volta, pousando, seja lá em qualquer lugar possível, no Senegal mesmo, e no Zaragoza, nos Estados Unidos, seja lá onde for, ou, se tudo estivesse bem e fosse possível, eles acionarem o motor e entrar numa órbita um pouquinho mais alta e realizar a missão de qualquer jeito, meio assim no vai da valsa. Então, esses caras, o que foi ordenado a eles? Os engenheiros cientistas fizeram os cálculos necessários, passaram direto para os astronautas, e eles viram que essa missão não precisaria ser cancelada. Daria para colocar a nave no espaço, colocar a nave em órbita e, adaptando as situações, ela naquela órbita mais baixa poder começar a missão. Então o cara apertou esse botão, o comandante, o piloto apertou esse botão, colocou a nave na trajetória, ela entrou numa órbita de mais ou menos aí 200 quilômetros, sabe? 190 e poucos quilômetros, uma órbita inicial, 190 e poucos quilômetros. E apesar desse susto, eles conseguiram entrar na órbita, como eu falei, e foi logo na hora em que eles estavam com estavam naquela tensão, né, da dificuldade, né, do corte do motor, eles inventaram um novo plano orbital, passaram já para os computadores, a nave já recebeu esse plano, os astronautas também receberam esse plano, adaptaram ele de acordo com os livros de bordo, porque todos esse tipo de eventos são previstos, tá? Eles só adaptam a situação e colocaram a nave em órbita. O que acontece, gente, aí já que você quiser colocar outra foto qualquer da nave, da carga útil, dos astronautas lá, ou ela no espaço, qualquer uma que você quiser. Aí, é legal isso aí, mostrar isso aí, porque essa foto aí, gente, ela tem aí nove astronautas, né? Porque 2 desses astronautas eram os eventuais substitutos de outros 2 desses astronautas, tá? Então tem uma mulher embaixo, uma moça embaixo, que é a Daiane Prince, tá? E tem um cara de barba na ponta direita, esse de barba aí, que esse aí é o George Simon, tá? Eles não voaram, mas bateram a foto junto com o pessoal, tá? Com os astronautas, né, oficiais da nave, porque estavam no treinamento e se fosse necessário. Atrás deles está ali o Space Lab, tá? Aí, já que se você quiser botar um desenho qualquer da nave em órbita, que tem um desenhozinho bonitinho da nave que você mostrou, tem um desenhozinho dela, é um desenho mesmo, não é nem foto, não. Esse aí não, a outra que tem os equipamentos dentro da nave. Procura lá para você ver. Esse é um dos equipamentos também, mas é a nave mesmo. Eu não estou conseguindo ver aqui direito, mas esse aí estava aí na sua... Isso aí, que show. Beleza, beleza, beleza. Bom, gente, aí essa nave, então, como eu falei, o Challenger nessa missão STS-51F, como eu falei, teve aquele problema no lançamento, um dos motores, né, o sensor de temperatura, os 2 sensores pararam de funcionar, o motor automaticamente parou de funcionar, foi cortado o fornecimento de hidrogênio e oxigênio para esses motores, e a nave, meio no vai da valsa, conseguiu ser colocada na órbita de 190 e poucos quilômetros, etc. Bom, uma vez no espaço, eles começaram essa missão aí, a missão Space Lab SL2, tá? Space Lab 2, Space Lab 2. Quem viu as minhas aulas no Homem do Espaço e na Rede Rapina, etc.,
vi uma outra configuração de Space Lab, que tinha um laboratório onde os caras podiam entrar dentro do compartimento de carga do ônibus espacial e etc. Aí não, ó, só tem aparelhos. Os astronautas ficaram o tempo todo dentro da cabine do ônibus espacial. Eles não levaram aquele laboratório, aquele cilindro, tá? Aquele compartimento pressurizado que a gente já viu. Aliás, tem uma live minha, procurem no canal do Homem do Espaço, do Space Lab, tá? Até no meu livro, no livro Naves Espaciais Tripuladas, que vocês estão vendo aí o meu perfil aí, eu falo, tenho as 2 páginas falando do Space Lab, não diretamente, porque eu falo da nave e não do Space Lab, mas eu resolvi colocar lá até para quem está pesquisando saber encaixar o Space Lab nessa história toda de ônibus espacial. Quem já deve estar chegando o livro aí para o primeiro pessoal que comprou, já deve estar chegando, vai ler, vai adorar. Bom, então, esse laboratório aí, ele era configurado com as paletas. O que são as paletas, gente? Como vocês estão vendo aí, esse monte de aparelho aí que está colocado no compartimento de carga, e a parte de baixo desses aparelhos tem as paletas, que são, tipo uma forma de U, assim, onde eles encaixavam todos esses instrumentos. Bom, aí ele tinham plataformas não pressurizadas, tá? O que é plataforma não pressurizada? São aparelhos, tá, científicos ou mecânicos ou de engenharia, que sejam, no caso do Space Lab, são aparelhos científicos que não necessitam estarem pressurizados para trabalhar. Ou seja, não é nada que os astronautas pudessem, obviamente, entrar ali para mexer. Eram só aparelhos que funcionavam no vácuo do espaço e sem necessitar de nenhum tipo de gás lá dentro, etc. Bom, essas paletas tinham um monte de aparelhos para pesquisar astrofísica, para pesquisar o que a gente chama de space exposure, que é a exposição de materiais nas condições do espaço. Ou seja, o espaço é frio, quente, radiações, erosão por oxigênio atômico, etc. Então, uma parte desses aparelhos, tinha muito aparelho, muita coisa, eram dedicados a expor objetos, materiais nas condições do vácuo do espaço e observar se eles eram estragados, se eles eram erodidos ou alguma coisa assim. Outro é física de plasma também. Space Lab sempre tinha esse tipo de aparelho, física de plasma, astrofísica, ciência de materiais, etc., né? Então, eles acabaram realizando a missão, tá, deles. Normalmente, uma tripulação grande como essa, eles faziam turnos. Então, se fossem 6 astronautas, 3 dormiam, 3 trabalhavam, 3 lanchavam, 3 trabalhavam, 7, que fosse 4 iam trabalhar, 3 iam descansar. Sempre fazendo uma round, como a gente chama, né, round the clock, que é a tripulação trabalhar direto, né, praticamente ininterruptamente, durante os quase 8 dias que essa missão durou. Apesar de ter havido esse ATO, esse problema no lançamento, como eu falei, ela entrou em órbita, ela entrou na órbita próxima à desejada, tá? Foi acionando os seus motores para entrar na órbita desejada, e os astronautas conseguiram cumprir o cronograma. Na época, até a Agência Espacial Europeia, ela, no final das contas, não se importou com esse problema, porque deu tudo certo, e eles conseguiram realizar, se não a totalidade, 90 e tantos % de tudo que eles precisavam nesse lançamento, nessa missão. Então, como eu falei, pode botar mais fotos aí, o Jaque, se você quiser. Aí, ó, espaçonave retornando, tá? A Terra.
Isso aí é um pouso clássico, tá, de ônibus espacial. Aí eles, bota aquela dali deles chegando na Astrovan. Isso aí, gente, os astronautas chegando na Astrovan, tá? Essa Astrovan é um trailer, digamos assim, né? Um carro trailer modificado, tá? É uma eu esqueci o nome desse, a gente até conversou no WhatsApp do Homem do Espaço sobre os vários modelos de Astrovan. Essa aí foi o segundo modelo de Astrovan, um modelo arredondado. Haviam outras antes, quadradinhas, que eram utilizadas no projeto Mercury e depois Gemini. Vocês podem perceber que os astronautas, nessas primeiras missões do ônibus espacial, até 1986, usavam esse macacão que eu já comentei para vocês numa das minhas aulas das roupas espaciais, esse macacão azul, casaco e calça e bota, sem sistema de suporte vital, a não ser um capacete que eles colocavam quando já estavam dentro do Space Shuttle, tá? Então, os caras decolavam e aterrissavam com essa roupa que está aí e apenas com um capacete na cabeça. Capacete esse que ele era vedado na parte do rosto. Procura lá nos vídeos do Homem do Espaço, que eu mostro ali, numa das lives que eu fiz, esse equipamento aí. Então, em qualquer evento de um problema de despressurização da espaçonave, isso foi aventado nesse voo que eu estou falando, o sistema de suporte vital, ele poderia prover de oxigênio, de ar respirável, os astronautas, no caso da nave perder pressão. No caso desse ATO que teve aí na STS-51F, não houve problema de despressurizar a nave, isso aí foi tranquilo, não teve esse lance não, tá? Pode botar outra foto, Jaquita. A nave decolando, aí os astronautas, aí ó, mas o astronauta aí já na parte traseira, tá, do Space Shuttle, eles trabalharam no Space Lab, os astronautas, como eu falei, não tinha aquele compartimento pressurizado, eles ficaram na maioria do tempo nesse console traseiro aí da nave espacial, e olhando pela janela traseira da espaçonave, para checar se os instrumentos que eles tinham no compartimento de carga podiam ser apontados direitinho na direção precisa, como, por exemplo, aí nos equipamentos de astrofísica e etc., né? Pode botar mais foto, o Jaque. Aí, ó. Todos eles na cabine, tá? Esse, gente, é o deck superior, é o upper deck do Space Shuttle, tá? No livro, até no Naves Espaciais Tripuladas, eu conto que o Shuttle tinha 3 decks, né? E que, na verdade, o deck onde os caras realmente trabalhavam, controlavam a nave, etc., é a parte de cima. O mid-deck, a parte, digamos, do meio, era onde eles dormiam, tinha banheiro, tinha cozinha, podia ter experimentos também, claro, instalação de experimentos, tinha o saco de dormir, tinha assentos extras, etc., né? E aí os astronautas, você pode ver que tem até na parte de cima, tem uma shade, tem uma sunshade, que é marrom, né, como um pano, digamos assim, né, um tecido azul, né, para eles fazerem fotos de vários alvos, seja no espaço, seja na Terra, e aí eles colocam esse sunshade para evitar que a luz da outra janela influencie a fotografia, né, que eles vão bater. Podem até fotografar do outro lado, mas colocando esse sunshade nas outras janelas para impedir um reflexo, né, de qualquer natureza aí para dentro da nave. É muito maneiro essa foto aí, e mostrando como é que eram os caras em 1985, pessoal de camiseta, coisa e tal, dentro da nave espacial, né, mostrando assim que eles trabalhavam mais ou menos assim, como normal no laboratório, né, etc. Bota outra, Jaque, por favor.
Eles aí, a tripulação toda. Aí a espaçonave no lançamento. Aí são cargas externas, tá? Os aparelhos astrofísicos externos. Perfeito? A espaçonave, no caso do Space Lab, não só sempre no Space Lab, mas em outros experimentos, os astronautas pegavam um equipamento qualquer no compartimento de carga, ele desengatava, ele era capturado pelo RMS, o Remote Manipulator System, que é o braço robô feito no Canadá, e ou o braço largava esse aparelho solto no espaço para ele fazer as medições, seja lá de que natureza fosse, ou ele só esticava e deixava o aparelho longe da influência do gás que o Space Shuttle soltava, a influência elétrica e etc., né? Então, acontecia muito o caso de você utilizar o aparelho, ser colocado para longe do veículo espacial. Vamos ver outra foto, Jaque? Aí, ó. Essa foto aí tem a ver que é o shuttle sendo transportado do local de pouso para o Kennedy Space Center para passar pelas normais e rotineiras operações de remanufatura, né, de manutenção e etc. Vamos ver mais? Equipamentos internos. Alguns equipamentos, gente, eram presos, como eu falei, tá jóia. Como eu falei, eram presos nas paredes do ônibus espacial, outros eram colocados no compartimento de carga e não podiam ser acessados pelos astronautas. Essa é a caixa de distribuição. Temos uma unidade de controle colocada com dois pinos ali em duas fases, vermelho e preto, tá? E aquele azulzinho, branquinho, etc., são outros pinos de ligação externa, tá? Para dados, para energia, etc. Se tiver pergunta, tem algumas aqui que a Sheila botou. Vou responder uma pergunta aqui, tá? Ricardo Braga. Já que se quiser deixar qualquer foto, tá bom. Aconteceu de o tanque cair numa área residencial? Não, o tanque sempre cai no oceano, tá? Sempre cai no Oceano Atlântico e, na verdade, ele desintegra e apenas pequenas partes acabam caindo no mar, tá? Então, tanque externo nunca caiu e nem era possível cair em zona residencial. A nave já é lançada, por isso que escolheram o Cabo Canaveral, escolheram a Flórida, lançada sobre o oceano, para justamente qualquer problema, o tanque ou o foguete caírem no mar. Deixa eu ter outra pergunta aqui do Ricardo. Os ônibus atuais, os ônibus espaciais, tem algum escape pod? Um escape pod, gente, é um casulo de fuga, né? Não. Não tem escape pod. Nada que pudesse ser utilizado para o cara pular fora da espaçonave, né, no escape pod. O que foi desenhado para os astronautas depois do Challenger foi alguns sistemas de fuga do próprio astronauta, do qual eu vou falar um que é o mais conhecido, eficiente, o mais, digamos assim, famoso, que era o mastro de fuga. Depois do problema do shuttle, os engenheiros inventaram um mastro telescópico que, com a nave descendo, eles abriam a porta, encaixavam esse mastro na soleira da porta, puxavam um atuador pirotécnico e de gás, e o mastro ele esticava alguns metros para fora e para baixo do ônibus espacial. Os astronautas com uma roupa pressurizada, não é essa azul mais não, já uma roupa pressurizada, capacete, paraquedas, eles eles encaixavam um harness, uma fita grossa de nylon, de uns 2 milímetros de diâmetro,
3,5 mm de largura, com resistência de centenas de quilos, e eles encaixando esse nylon, esse gancho no mastro, eles escorregavam para fora e para baixo, sem perigo de bater na asa esquerda do shuttle, tá? Então, os astronautas, quando estivessem retornando para a Terra, se eles vissem que o órbiter, a nave espacial, iria se destruir no chão, eles tinham como a opção pular fora da nave. Isso na atmosfera e pousando, cada um com seu paraquedas individual. Beleza? Deixa eu ver. Tem outra pergunta aqui do Ricardo. Já que pode botar foto, tá? Os astronautas, se tiverem falta de opção, pousar em um país não simpático aos Estados Unidos, como é que fica? São treinados para isso? Já aconteceu? Não. Bom, vamos lá. Como é que fica? Um país não simpático aos Estados Unidos, oficialmente só o Irã, Coreia do Norte, Cuba, mas a trajetória do Space Shuttle dificilmente traria eles para um pouso assim, tá? E outro detalhe, o Shuttle ele tem o que a gente chama de a cross-range maneuver, tá? O que é isso? Ao contrário de uma cápsula que pousa de paraquedas, que ela só vai poder pousar onde a trajetória dela de reentrada dizer, o Shuttle não, o Orbiter, a nave, ela reentrava, podia fazer um curvão, uma grande curva, um grande raio, e conseguir, dentro do possível, escolher aonde pousar, tá? Por isso que haviam, como eu falei, alguns aeroportos certificados no mundo, certificados para pousar o Space Shuttle. Eu mencionei Zaragoza e Dakar. Haviam outros também, tá? Mas os preferíveis eram esses, pela localização, pela altitude, pela etc., né? Então, não, nunca houve uma ocasião deles pousarem em algum país inimigo, né? Sim, eles treinavam sempre para pousar em qualquer lugar, pousar na água, longe da civilização, pousar no mato, pousar em floresta. Eles têm curso de sobrevivência e kit de sobrevivência para várias ocasiões, para várias eventualidades, beleza? Ricardo Jacob, os ônibus espaciais tinham braço robótico? Também tinham. Todos os ônibus espaciais tinham provisão para instalar o braço robótico. Aliás, o normal era você lançar um shuttle com o braço, tá? Esse era o normal. Raro era não ter braço. A cabine, Ricardo Braga de novo, a cabine poderia desacoplar caso acontecesse algum problema? Concorda? Concordo, só que nem sempre o que a gente acha que é uma boa ideia, na engenharia é uma boa ideia, né? Para você destacar a cabine do shuttle, você teria que fazer uma reengenharia total da estrutura de alumínio, tá? Da nave. Então, chegou a ser pensado, tá? Outros desenhos de ônibus espacial foram pensados com a cabine destacável, mas não foi levado avante em termos de custo e dificuldade técnica, tá? Outras naves, como o Hermes europeu, quando eu vou fazer uma aula dele, tinha a opção desenhada, projetada, de soltar a cabine mais ou menos como o caça, o avião, o caça-bombardeiro, né, F-111, se vocês quiserem procurar, F-111, Escape Pod, vocês vão ver que era o desenho que os engenheiros chegaram a imaginar para a nave reutilizável, né, soltar a cabine, era parecido com o do F-111, tá? Deixa eu ver mais pergunta. Tiago Valotti. O shuttle conseguia voar razoavelmente bem estando na atmosfera? Ou era meio descontrolado? Não. O shuttle, gente, era um veículo orbital, né, aeroespacial, com um projeto. Imagina um projeto de um avião comum. Ele é um projeto muito complexo. Os caras pensam em tudo,
tá? Eu desenho para aeronáutica, já fiz vários serviços, os caras pensam em tudo. Eles, se isso não funcionar, tem aquilo, se aquilo não funcionar, tem aquilo outro, se aquilo não funcionar, tem aquilo outro, tem 5, 6 redundâncias. Essa nave aí era isso elevado ao quadrado, tá? De redundância, de opções. Então, ela tinha assim, uma grande autonomia de mais, digamos assim, mais de 2, 3 mil quilômetros, tá? Eu estou explicando isso de modo bem simples, contando a curva que essa nave podia perfazer com a Cross Range Maneuver, tá? Então, o Space Shuttle, uma vez na atmosfera, era um gigantesco, essa imagem é linda já, que da separação do tanque, ele podia planar de maneira bastante satisfatória, uma ampla gama de trajetórias. Tanto é, gente, que ele voltava para a Terra, tá? Ele fazia a curva, porque o normal seria ele ia aterrissar vindo do oeste para o leste e passar por cima dos Estados Unidos e pousar. Ele fazia uma curva e voltava para o Kennedy Space Center, tá? Pousando. Obviamente que vocês vão ver em algumas missões, e eu explico isso no livro, que ele pousava em White Sands, né, que era tinha um amplo deserto, Mojave, etc., que não tinha problema nenhum, porque era tudo deserto, era um leito de um lago seco, etc. Tá? Então, o veículo espacial, o orbiter do Space Shuttle descendo, sim, tinha uma excelente manobrabilidade, tanto é que em todas as missões ele pousou direitinho, digamos assim, aonde era necessário, tá? Então é incrível, é um planador, não tinha motor e, inclusive, tinha a opção de autoland, de aterrissagem automática, que nunca foi tentada mesmo, porque os astronautas exigiam estar eles no comando da aterrissagem. Beleza? Felipe, professor. Felipe, deve ser Felipe Araújo, grande colaborador do Homem do Espaço. Felipe, mais uma vez agradecendo a colaboração do Felipe. O STS-1 tinha assentos ejetores, não só o 1, 2, 3 e 4. Por que a decisão de remover? Felipe, justamente porque quando eles começaram a botar 4, 5, 6, 7, 8 caras dentro da nave, não tinha mais como deixar assento ejetor só para 2. E não tinha como colocar assento ejetor para todo mundo. Então, retirado a opção dos assentos ejetores na cabine do Columbia. Tá? O Columbia tinha 2 portas de 1,70 m por 1,20 m, mais ou menos, se não me engano, me falha a memória, em cima de cada um dos assentos do comandante e do piloto. Essas portas foram integradas na fuselagem, foram seladas, integradas na fuselagem, e não tinha mais assento ejetor na cabine do ônibus espacial. Rodrigo Pontes, por que a NASA deixou de usar os ônibus espaciais? Rodrigo, porque os ônibus espaciais, apesar de reutilizáveis, eram muito caros em sua operação. E para continuar gastando dinheiro com o lançamento dos shuttles e ainda bancar o SLS, o Space Launch System, e a nave Orion, a NASA não tinha como, tinha que escolher um ou outro. Então foi decidido abandonar o Shuttle e utilizar as Soyuz até que a Orion ou a Dragon, na sua versão tripulada, ou a CST-100 Starliner, ou a Dream Chaser, uma dessas naves estivesse comercialmente pronta para lançar os astronautas americanos em órbita. Beleza? Mas até a hora de ficar pronta não podia usar os ônibus, Rodrigo? Não, porque justamente o dinheiro vai acabar, cara, entendeu? O dinheiro acabou, chegou a um ponto que ou era um ou era outro, não tinha jeito. É isso aí, Jaqueta. Eu acho que o recado está dado. Eu acho que foi bastante... Teve bastante pergunta, né? Teve, beleza. Beleza. Então, vamos... deixa eu agradecer o pessoal aqui do chat. Beleza. Rapidinho aqui, deixa eu dar um olá a todos que eu não dei no início. Então, vamos dar um olá especial a todos os nossos companheiros aqui do chat.
Felipe, valeu pela presença. Rodrigo Pontes, cujo mesmo não está no comando, sou eu. Ricardo Braga, um alô especial. Sheila, que está aqui conosco. Francisco Valdir, boa noite. Boa noite. Temos mais alguém aqui, deixa eu ver quem mais. Diego Dalpozolo dos Santos, boa noite. Deixa eu ver, Felipe, já falei. Isso, é Peter mesmo? Deve ser. Se não for, desculpe. Bem, pessoal, o Jorge Roberto está aqui conosco, Ned está entre nós. Boa noite, pessoal. Diego de novo, Jorge, enfim, né? Eu acho que o John Smith. Boa noite, John. Tiago Valotti, Rodrigo Pontes, Luiz Santos, Flávio Cosme. Que bom, gente. Obrigado pela presença de vocês aí. Foi então mais uma quinta-feira de desastres espaciais aqui com o nosso professor Júnior Miranda. E lembrando para vocês que o Rodrigo Pontes está tirando umas férias, eu estou aqui no comando do Verdade Limitada, né? E não sei se eu vou devolver o canal para ele quando ele voltar, vou pensar no assunto. Tô brincando. Posta o último recado, Jaquita? Claro, pode postar. Pode dar o seu último recado aí, as suas considerações finais. Fala do teu livro, canal. Show. Agradecendo então a você, Jaque, o Rodrigo também, Sheila pelo chat aí também, valeu. Só para lembrar, gente, que eu botei até no nosso chatzinho aqui do controle o link da loja do Rapina, do Stefan, parceiro, que o Rapina tá fazendo a venda do livro para mim, gente. Então tem o link aí. Se a Sheila conseguir jogar, ou o Jaque conseguir jogar, tudo bem. Senão eu coloco nos comentários depois. E esse vídeo, gente, como sempre, vai lá para o canal do Homem do Espaço também, tá? Então lá também vai ter o link, ninguém vai perder nada. Então, só agradecendo já, agradecendo a Sheila, e semana que vem estamos juntos. E novamente, pessoal, já avisando que hoje já seguiu a primeira leva do livro, amanhã já sai da gráfica outra, e já vai sair à tarde a segunda leva, semana que vem já vai sair, se Deus quiser, a terceira leva já do livro, que está sendo um sucesso aí, graças aos alunos aí do Homem do Espaço, o pessoal que assina o canal do Verdade também, coisa e tal. Então, gente, obrigado, e semana que vem a gente está junto aí, Jaque. Eu que agradeço aí, Júnior, pela tua presença, mais uma super aula, né? Bem sempre interessante essas aulas aí. Agradeço o pessoal do chat que compareceu aqui, fez perguntas, valeu para todo mundo aí. Quase saiu configurações, mas eu consegui, né? Na hora H daí falei certo. Sheila, querida, tuas palavras para encerrarmos a noite aqui, por gentileza. Boa noite para o Júnior, né? Boa noite para ti, Jaquita. Acho que eu consegui passar quase, se eu não conseguir passar todo, se alguém ficou sem repassar a pergunta, me desculpe, né? E boa noite a todos do chat. Obrigado, Sheila, pela tua presença. Conseguiu, sim, eu acho que foi todas as perguntas, acho que foram aqui. Gente, eu não pude visualizar muito o chat, eu estava em função das fotos, mas então vamos agradecer mais uma vez o pessoal, lembrando que eu tenho o meu canal, Café com Pimenta, que já é mais um canal diversificado, não é um assunto único, mas quem quiser conferir, não esqueçam do like, se inscrevam, quem não se inscreveu ainda. Um abraço, Júnior, um abraço, Sheila, Rodrigo, um abraço para ti também. Fale, quer falar? Então, boa noite, beijão, semana que vem tamo junto. Ok, então era isso, pessoal, por hoje, até quinta que vem, e fomos!